tempo que eu tinha a vontade de fazer um projeto como esse, né? Eu tava amadurecendo a ideia na minha cabeça e eu sempre pensava que ainda não era o momento, que eu devia deixar para depois, especialmente porque é um projeto muito extenso. A princípio, a ideia inicial que eu tinha tido era fazer uma interpretação do tarô tradicional, porque é o que a gente mais vê por aí e tal, mas por um acaso, acabou que esse não é o baralho que eu criei mais afinidade. Acabou que hoje em dia eu tenho muito mais contato com o baralho cigano e eu me identifico também energeticamente muito mais com ele pela maneira como os conceitos são apresentados na carta e tudo mais. E eu confesso que eu ainda tô devendo aí conhecer um pouco mais do tarô tradicional. O tarô tradicional, para quem não sabe, são 72 cartas, né? Então é até bem mais extenso. Já o baralho cigano são 36 cartas. Como eu finalizei há pouco tempo o projeto lá dos prints e eu ainda tô, né, em casa sem atender, em período de quarentena, aguardando essa situação toda melhorar, eu tô aproveitando justamente esse tempo para eu poder reinvestir no desenvolvimento desses projetos artísticos pessoais, né, e criar novas linguagens, explorar novas estéticas e novas técnicas e também criar alguns produtos diferentes, né? Então, como foi o caso dos prints, que são, né, 4 pôsteres grandões que eu usei lá a temática, né, das 4 estações do ano, que já misturavam os elementos de magia, de ocultismo ali, eu resolvi que eu vou fazer um baralho para depois imprimir mesmo e vender com as ilustrações das cartas feitas por mim. Então, na segunda-feira da semana passada, eu sentei para começar a estudar esse projeto, começar a conceituar ele na minha cabeça e buscar referências principalmente. O meu primeiro grande conflito era qual ia ser a abordagem estética, qual seria a identidade dessas ilustrações. Acontece que, ao mesmo tempo que eu queria fazer um trabalho em que eu pudesse expressar uma linguagem que eu me sinta sendo autêntico, sendo, enfim, colocando bastante da minha personalidade ali, o tipo de traço, tipo de acabamento, inclusive principalmente pelo uso de linhas e tudo mais, que eu faço um projeto que seria mais dentro da linha linguagem de tatuagem, dentro, derivado da estética do neotradicional e tudo mais, ia ficar parecendo um pouco como se fosse tipo um baralho vestido com uma skin de LOL, saca? Uma skin de outra coisa temática, mas que não é ele na essência. E a gente vê muito isso no tarô tradicional, né? Tem tarô de tudo que é tema, sempre tipo vestido com uma temática, com uma skin, com uma estética, e não era isso que eu queria necessariamente para esse projeto, embora seja muito irresistível a ideia de fazer um baralho só com as minhas artes numa pegada mais de ilustração de tatu, tipo os prints e tal, mas se bobear essa vibe eu acho que combina até mais com o tarô tradicional, que tem os arcanos e tudo mais, e aí fica de repente pro futuro. Pro baralho cigano, eu acho que na minha cabeça não funcionava muito bem. O baralho cigano, pra mim, ele tem uma pegada muito natural, assim. Os conceitos das cartas, elas são menos baseados em arquétipos, que no tarot tradicional são personagens, o valete, rei, mago, eremita, enfim, são figuras arquetípicas e geralmente sob a forma de uma figura humana. Já no baralho cigano, a gente tem cartas que têm conceitos muito mais naturais mesmo. A gente fala de, sei lá, árvore, casa, pássaros, nuvens. São conceitos mais abstratos e que muitas vezes as ilustrações das cartas tem muito cenário envolvido, né? A natureza, o ambiente faz muito parte desses conceitos de uma certa forma. E só aí já começa, né, uma diferença de abordagem, porque eu não costumo, no meu trabalho, explorar muito o ambiente, eu não costumo explorar muito o cenário. São raras as vezes que eu tenho essa oportunidade e é uma coisa que eu, inclusive, tinha uma certa resistência, não tinha tanto interesse. Eu comecei pela ordem cronológica mesmo. Então, a primeira carta que eu comecei a rabiscar foi a primeira carta, né, da numeração de 1 a 36 das cartas do baralho cigano, que é a carta número 1 do Cavaleiro. E o Cavaleiro, ele fala muito sobre assumir as rédeas da situação, sobre agilidade, sobre ter iniciativa. Então, eu queria, ao mesmo tempo, passar esse conceito dentro da linguagem tradicional da carta, que normalmente é um homem sobre um cavalo, né, puxando as rédeas, dando aquele galope, aquela corrida. É muito comum que seja essa pegada. Você pode ver que na carta número 1, a carta do Cavaleiro aqui, ele tem esse cara que ele tá de cartola, como se fosse um aristocrata, um nobre, alguma coisa assim, né? Ou, sei lá, alguma coisa nessa pegada. E apesar de eu gostar muito da dinâmica dele estar aqui domando o cavalo e cavalgando, eu não gosto do fato dele parecer um cara que tem uma vibe de explorador, assim, no sentido de explorar tanto as pessoas
tá? Então, sei lá, ele tem uma cara de burguês, assim, que eu acho que não combina necessariamente com a energia natural do baralho. E a maneira como ele tá conduzindo o cavalo, parece que ele não tá em sintonia com o cavalo, mas principalmente, tipo, explorando a força dele, usando ele, né? E aí eu pensando sobre isso, sobre qual seria o meu cavaleiro e por que eu não gosto necessariamente da escolha desse cara aqui para ilustrar a carta do cavaleiro, eu pensei muito, veio muito na minha mente a ideia do índio norte-americano e da relação dele com o cavalo, que é muito comum, né? E é sempre representado com uma relação mais de respeito, de amizade, de uma unidade ali. E até o fato de não usar sela, né, de ter uma relação mais natural com a coisa e de respeito pelo animal, respeito pela natureza. Então eu comecei a esboçar procurando, tá, dar traços dessa pegada. Então eu fui buscar um monte de referências de índios americanos e aí eu sabia que eu queria explorar um ângulo diferente nessa carta, um ângulo que tornasse, na verdade em todas as cartas eu busquei, né, criar composições que tornassem toda a cena mais dinâmica. Lembrando de novo que tem toda aquela questão que eu falei, né? É uma composição mais elaborada que envolve sempre cenário de alguma forma, uma ambientação. E para esse, o que eu pensei é que seria legal se o observador estivesse bem de baixo, vendo o cavalo levantar um pouco as patas e vendo o céu atrás desse cavaleiro, tá? Então a ideia era não mostrar o terreno, como se a câmera estivesse pegando de baixo para cima e mostrando só o céu atrás dele. E aí eu fui pesquisar muitas referências dessa coisa do velho oeste americano, e o céu geralmente tem aquele azul muito forte quando tem, né, o sol e tal, e algumas nuvens. E a minha ideia era fazer um leve entardecer no horizonte, então, e gerar uma distorção em arco. Quando você usa uma câmera grande angular, né, que é uma câmera wide, uma câmera que você vê muito ampla, ela é tão ampla que ela dá uma certa distorcida, que parece que a imagem está numa espécie de bolha. E ao mesmo tempo o próprio céu, quando você vê um espaço muito plano, com nuvens assim, ele acaba fazendo esse arco. E a minha ideia era dar uma leve curvada no movimento das nuvens para parecer né, essa pegada que eu queria passar. Eu comecei rabiscando, né, com umas ferramentas bem soltas ali no meu tablet de rascunho, de lápis, né, mais grosseiro, comecei a jogar umas cores bem soltas por cima com ferramenta de brush de pintura, né? Então a ideia então a maneira que eu encontrei de abordar foi isso, foi esboçar muito livremente o ângulo, a anatomia, a posição dos elementos e depois vim pintando por cima num raciocínio mais de pintura mesmo, ainda que seja digital, um raciocínio mais de pintura no sentido de ir construindo através das massas, tá? E depois vir detalhando, depois vir dando um pouco mais de definição. Mas o principal aqui todos esses primeiros estudos que eu estou fazendo, eles são concepts, eles são para eu resolver composição, resolver a estética, resolver ângulo, enquadramento, tudo, e principalmente resolver luz. Bacana que eu tô tendo a oportunidade agora com esse projeto de colocar em prática uma série de conceitos mais avançados de cor e luz que eu estudei, inclusive quando eu li o livro Color and Light do James Gurney, que eu sempre indico aqui, já falei algumas vezes, né? E ele aborda muito o cenário, ele aborda muito paisagem, porque dá pra você ver de forma muito elaborada diversos comportamentos da luz, quando tá nublado, quando tá com sombra dura do sol do meio-dia, quando tá com a luz difusa porque tá nublado, quando tá, enfim, variações de temperaturas e tudo mais, e é isso que eu quero explorar bastante nesse projeto. E aí eu fui para a segunda carta, né, que é a carta do trevo, que também é conhecida como paus e pedras. Em alguns casos, algumas cartas têm dois nomes, tá, e são conceitos complementares ali. No caso, a carta do paus e pedras, ou trevo, ela simboliza um obstáculo ou uma ajuda, dependendo se o jogo está positivo ou negativo, que é sempre de caráter externo à pessoa que está, né, consultando o jogo. Ou seja, é como se fosse uma influência externa que vai ajudar, né, e por isso a ideia do trevo de 4 folhas, né, que é algo que dá sorte e tudo mais, ou atrapalhar, que aí seriam paus e pedras pelo caminho. Então é muito comum ela ser representada aqui como um caminho no mato, na terra, na floresta, com uns obstáculos de paus e pedras mesmo, troncos e tal. E algumas têm também o trevo. Algumas têm só o trevo, outras têm só o paus e pedras. Essa minha aqui tem os dois, então ela representa os dois conceitos. E eu queria manter essa ideia, eu queria manter os dois conceitos presentes na carta.
E aí, o que eu pensei de primeira foi uma ponte, né? Uma ponte, já seguindo, como eu tava vendo dessa estética ali do Velho Oeste e tudo mais, eu pensei naquelas pontes todas curvas, atravessando um desfiladeiro de terra, e aquelas pontes de madeira, todas velhas, todas destruídas, com um pedaço de madeira faltando, aquelas coisas bem típicas de filme de aventura, que você vai atravessar, a ponte começa a despedaçar, começa a quebrar. Então eu pensei, você tem o desfiladeiro de pedras, de terras, e você tem uma ponte de paus, né, que tá toda desmanchando pelo caminho. Só aí você já tem o conceito do obstáculo simbolizado pelos paus e pedras. E a minha ideia era que do meio de uma dessas madeiras, de uma dessas, né, desses paus, estivesse brotando um trevo para simbolizar também a parte da sorte. Então na mesma cena teria essa questão de sorte e azar. E aí, para dar uma ambiência, eu comecei a estudar, primeiro através de algumas referências que eu vi, para pegar como seria esse clima, essa luz, tá? E depois passando pro meu desenho, a ideia de que ao longe, a ponte, na distância do observador, ela estaria, né, numa espécie de neblina, de fog. Então no final da ponte você não vê muito bem o cenário, tá? E a ideia, eu fiz ele meio esfumaçado mesmo, mas tem uma certa impressão de que tem um desfiladeiro ali, de que tem uns arbustos, mas é mais apagado por essa ideia da neblina. E aí eu aproveitei e fui mais além e comecei a estudar uns raios de sol atravessando essa neblina e começando a iluminar o caminho. Então deixa um pouco mais dramático essa ideia de que você tem os obstáculos, aí nasce o trevo ali como uma sorte no seu caminho, e aí a própria luz do sol nesses raios atravessando ali a neblina seria também algo para enfatizar esse ponto também de positivo, esse ponto ali do trevo. E aí eu fui dormir, amadurecer essas ideias que eu tinha desenvolvido aí no estudo da primeira carta e das referências todas que eu tinha visto. E na terça-feira eu sentei tinha tarde livre, eu sentei para fazer um estudo um pouco mais amplo, desenvolver algumas, enquanto a Luma estava aqui do meu lado também trabalhando nos projetos novos que ela está fazendo. E aí isso inclusive é uma vírgula, um parênteses aqui bem bacana que eu queria fazer, que é, a gente tem aproveitado, né, esse período, e eu já comentei aqui no canal algumas vezes que a Luma é estudante de pintura e ela tem um background bem mais acadêmico e técnico de pintura tradicional. Ultimamente ela se interessou por pintura digital, né, que é uma coisa que eu já trabalho há bastante tempo. E eu tenho passado, né, para ela, dado umas dicas, ensinado um pouco como fazer. Ela tá aprendendo a usar o Sketchbook Pro, aprendendo a usar o Photoshop e tudo mais. E aí, nesse dia a gente estava, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando no projetinho aqui do baralho, ela estava trabalhando, acho que no terceiro ou quarto estudo que ela estava fazendo, e começou, né, a sair um resultado muito bacana. Então eu fiquei muito amarradão de ver o quanto, logo nos primeiros estudos, nos primeiros treinos que ela fez, sem ter muito contato com essas ferramentas, sem saber muito como usar esses programas, pela bagagem que ela já tinha de pintura tradicional, ela conseguiu desenvolver uma linguagem, desenvolver um resultado bem interessante logo nas primeiras tentativas. O conceito aqui era representar a Morrigan, uma deusa da mitologia celta, e ela seguiu um pouco do método que eu faço, partindo de uma referência fotográfica, né, e depois desenhando por cima, caracterizando, criando uma estilização de anatomia, de traço, para umas linguagens que ela começou a pesquisar enquanto referências, né, do tipo de ilustração que ela gostaria para o digital, que tem a ver com uma estética que ela gostaria de trabalhar, porque lembrando, né, que é uma nova ferramenta e uma nova linguagem também. Então tá rolando todo esse processo bem bacana que eu tô vendo de perto e podendo ajudar e podendo contribuir. E é foda de ver também como que dá resultado uma pessoa que já tem um embasamento, né, técnico de desenho e uma intimidade de pintura e tudo mais, indo para uma nova ferramenta e tirando proveito sem ter nenhum contato prévio. Então fica aqui esse registro rapidinho desse projeto que ficou muito irado. Eu já tô ansioso para ver as séries, né, dos projetos que ela vai fazer nessa linguagem e nas próximas, e para mostrar aqui para vocês também, já que faz parte aqui do meu cotidiano, e é muito bacana poder dividir, né, com outra artista o dia a dia, esses momentos de criação e tudo mais. Bom, então vamos lá, que tem muita coisa ainda para falar. A próxima carta que eu comecei a estudar foi a do navio, tá? E o navio, ele fala de uma jornada de tempo maior, de longas distâncias. Ele fala às vezes de retorno, de uma certa forma, e no negativo ele pode falar de um momento
tempestuoso, turbulento, né? Quando você tá no alto mar e tem, né, uma tempestade e tudo mais. Então ele tem no lado positivo uma questão de estabilidade a longo prazo e no lado negativo ele tem uma questão de instabilidade. E essa é a minha carta do navio. Eu gosto muito que ele trabalha com o pôr do sol, ele tem um ar bem dramático, tá? E ela é bem trabalhada, tem reflexos aqui no mar e tudo mais. Pro grau de complexidade dessas ilustrações, eu gosto da direção de arte desse baralho de modo geral, beleza? Mas eu não queria fazer um navio tão industrial, tão, né, tecnológico assim. Como a minha ideia era trabalhar mais com uma coisa mais natural, uma vibe mais mística, mais, né, dentro de um rolê de povos antigos, de culturas tradicionais, pagãs e tudo mais, eu fiquei pensando em qual tipo de navio, de barco eu poderia fazer, e eu acabei indo para referências de barcos vikings, nórdicos de modo geral, tá? Primeiro porque não tem metal, não tem chaminé, né? Não é por carvão, por combustão, por sei lá o que for, e sim, simplesmente pela vela, né? Eu sabia que eu já tinha certo que eu queria a vela. Primeiro eu pesquisei algumas caravelas tradicionais, assim, né, europeias, e não achei que não era o que eu queria colocar. E cheguei nesse barco viking, que é uma embarcação normalmente menor, que cabem, sei lá, uma dezena ou duas de pessoas. Não é um barco enorme, só que os vikings, eles eram notórios por cruzar os mares e por atravessar, né, desbravar, conhecer novas terras, né, e eu acho que isso passa muito a ideia da carta do navio de uma forma bem bacana. E aí eu logo pensei, pô, até pela vibe da série Vikings, que eu sou muito fã, sempre tem esse momento em que eles atravessam uma tempestade e não sabe se vai sobreviver e acaba conseguindo atravessar. Então a minha ideia era trazer esse conceito para a carta, era fazer um barco que estivesse no meio de uma tempestade, todo inclinado pelo vento, pelas nuvens, pelo mar revolto, e ao mesmo tempo ele estivesse ainda resistindo e atravessando ali aquela turbulência. E aí, estudando a composição, né, e principalmente a paleta de cores aqui, eu comecei a ver umas referências muito bacanas de mares revoltos. Inclusive eu já tinha visto há um tempo atrás, e eu gosto muito de pinturas tradicionais que tinham mares revoltos, e tem aquela luz interna daquele mar que você sabe que é muito verde, muito azul. E apesar dele estar numa ambientação de céu nublado, cinza, chuva, tempestade, às vezes dá aquele raio e ilumina dentro de uma onda, dentro do mar, e você vê como se tivesse aceso praticamente por dentro. E eu acho muito foda isso, eu acho muito bonito, isso já vi em filmes. Enfim, é uma estética muito interessante que eu comecei a tentar explorar aqui. E aí eu trouxe essa paleta de cor azul puxado um pouquinho para o verde nas áreas escuras e um turquesa nas áreas de luz ali específicas, bem pontuais do mar. E por último eu experimentei jogar uns lilás muito de leve ali nas nuvens no fundo, para dar uma compensada, uma equilibrada, né, com esses tons todos aqui de esverdeados. Eu achei que deu um charme todo especial para essas nuvens, que apesar de serem tempestuosas, elas têm uma certa nuance ali de cor, elas não são simplesmente cinzas, tá? E aí a partir daí que eu pretendo trabalhar. E aqui vale um outro comentário muito importante sobre esse projeto. Eu comecei a pensar que, cara, apesar de eu estar fazendo o estudo no digital, eu não sei se a arte final vai ser necessariamente no digital. Acontece que eu já estava há um tempão querendo treinar e estudar mais a tinta a óleo, tá? Eu usei algumas poucas vezes na vida, mas eu já, pelos contatos que eu tive e pelo que eu já sabia da parte teórica dela, eu sempre senti que no óleo eu conseguiria dar vazão para a maneira como eu realmente percebo o mundo, né? Em termos de formas, de luz e de cor principalmente, até com base nos estudos de novo do Color and Light do James Gurney, que aborda muito a observação do mundo à nossa volta. Então eu sempre senti que na tinta óleo eu ia conseguir colocar muito disso, tá? E aí agora me ocorreu que, na verdade, uma das coisas que me trava muito de pintar no óleo é a falta de técnica, né? E de ficar muito indo e vindo sem ter muito resultado, por não ter um plano muito sólido, não ter uma agilidade muito boa. Então essa surgiu como uma ideia de uma oportunidade perfeita para eu me desafiar e fazer uma série de estudos usando a tinta óleo. E aí o que eu tô pensando? Eu vou usar esses esboços no digital como protótipos do projeto, como concept, porque aí quando eu for criar
de fato a arte final na tinta a óleo, eu já vou ter resolvido todas essas questões de composição, né, todas essas questões de massa e todas essas questões de cor, de escolha de paletas, de texturas e tudo mais. Então, seguindo esse mapa, esse estudo inicial, para jogar na tinta para fazer a versão final dessa forma no óleo, eu vou conseguir fazer de forma mais objetiva, né, sem precisar ficar patinando muito para achar as soluções. A Luma vai me ajudar, me dar uma boa aula, né? Porque eu não conheço muito da técnica e tal, minha abordagem é muito mais instintiva. Então eu tô um tempão para sentar e aprender a usar direito a tinta óleo com ela. Eu acho que essa vai ser a melhor oportunidade. E aí isso parece um ótimo casamento entre o digital, que permite uma puta agilidade, possibilidade de refazer, de estudar, de usar vários efeitos para chegar num resultado interessante, e eu tô fazendo de uma forma muito solta numa linguagem que remete à pintura. Então só isso também já saciou aquela questão que eu tava lá no início, que era de tipo, qual linguagem eu vou colocar pra eu ser autêntico, mas ao mesmo tempo não seguir uma estética de tatu, porque achava que não combinava com a vibe do baralho cigano. Só que aí essa estética de pintura, especialmente numa mídia tradicional, eu acho que vai combinar muito com a energia mais natural que eu queria dar. Então pra mim tá fechado. Vão ser 36 estudos de cartas no digital para depois fazer 36 artes finalizadas, pinturas, né? Não sei ainda se vai ser na tela, muito provavelmente vai ser no papel craft, né? Com tinta óleo. Então é um projeto que vai demorar aí, sei lá, talvez meses, eu não sei quando que eu vou terminar. Tô começando agora e vocês vão acompanhar tudo aqui. Mas galera, é o seguinte, olha só, esse vídeo ficou enorme, porque eu tenho muita coisa pra falar, foram várias cartas e vocês estão vendo que cada carta tem um conceito bem complexo. Então eu vou dividir em parte 1 e parte 2. Amanhã vai sair a parte 2 desse vlog, que é o resumo da semana passada. Então o resumo da semana passada vai sair em 2 episódios, beleza? Eu vou parando por aqui. Se você curtiu, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal para você receber todas as notificações. E amanhã sai a continuação desse episódio aqui.